Oiê! Muito feliz em estar com vocês aqui hoje para mais um episódio do Fala Que Empodera. Mais uma vez com um convidado muito especial, Matheus. Bem-vindo! Que bom que tu aceitou nosso convite de estar aqui conosco. Muito obrigado. E eu que agradeço, fiquei muito lisonjeado pelo convite. Que bom. Matheus, se apresenta pra galera, então. Então, meu nome é Matheus. Eu utilizo o Matheus Costa, que quem trabalha com arte tem que ter um nomezinho, né? Matheus Costa nas redes sociais. Eu tenho 31, eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em dança e tô aí tentando mudar a dança, né? A cena da dança em Canoas. Tu é proprietário de um estúdio, né? Aqui em Canoas. Isso, sou proprietário do Swag. Se escreve SWAG, todo mundo tem dúvida, então eu sempre explico. É Swag Complex Estúdio de Dança. Inaugurei ele em 2017 e, inclusive, já um convite para o pessoal aí acompanhar a gente nas redes sociais. É @Grupo Swag SWAG, Grupo SWAG. A gente vai colocar aqui no videozinho para todo mundo seguir depois. Beleza. E aí, Matheus, conta pra gente como é que foi que a dança entrou na tua vida. Então, eu sempre dancei. Eu tenho umas fotos, inclusive, bem pequeno, assim, uns 5, 6 anos, que eu tô dançando na sala. Um toquinho. Bem pequenininho. Inclusive, um fato engraçado dessa época é que eu não queria parar de dançar. É a minha mãe conta. Então, eu tenho várias fotos que eu tô mijado. Com a bermudinha mijada e dançando, porque eu não queria perder nenhum momento. O que tu gostava de dançar? Lembra? Nessa época, a gente dançava El Chan, né? Amo. Era El Chan, coreografias, altas coreografias. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu fui num aniversário de um colega da escola e as minhas colegas estavam dançando uma coreografia super diferente, assim. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso saber fazer isso também. E aí eu conversei com elas faziam dança como atividade extracurricular na escola. Aí, meti o pé que eu tinha que fazer, né? Eu preciso. Só que não foi um processo fácil, assim, porque o grupo era todo de meninas. Só tinha meninas. Nenhum menino? Nenhum. O professor era homem. Aí eu cheguei em casa e disse, eu preciso fazer parte disso e tal. E a primeira pergunta que eles fizeram é, quantos meninos tem nesse grupo? Sério? Porque hoje menos, ainda tem, né? Mas naquela época já se sabia que dificilmente teriam meninos dançando. E aí eu falei, nenhum. E aí rolou uma dificuldade de entrar, assim. Aí eu fiz a cabeça dos meus coleguinhas. Eu consegui que 2 entrassem junto comigo. E aí foi a partir disso que eu entrei. E aí foi identificação de cara, assim. Eu entendi que aquilo ali fazia parte de mim. Eu me sentia pessoa, assim, sabe? Naquele espaço. Aí, depois eu sofri muito preconceito dentro da escola. Andava nos corredores com todo mundo me apontando, falando coisas. E aí eu não aguentei o peso do preconceito nessa época. Era muito jovem, nessa época eu tinha uns 13. Aí saí. Aí fiquei 1 ano assistindo o grupo de longe. Nossa. E sofrendo a distância, né? Pensando, meu Deus, eu queria tanto. Os teus coleguinhas também saíram? Saíram. Mas e tu tinha um entendimento, assim, de que aquilo ali era um preconceito? Tinha. Sempre tive. Sempre tive. E eu fiquei muito feliz, agora trocando de assunto, daqui a pouco eu volto. Eu fiquei muito feliz de ser convidado pro Empodera Elas. Fala que empodera? Porque eu vivi a vida toda no meio de mulheres. A minha vida toda é no meio de mulher. Eu tenho uma família que é prioritariamente de mulheres. Na escola só andava com as meninas. Os espaços que eu frequento e as coisas que eu gosto de fazer são feitos, na maior parte, por mulheres. Então, eu gosto muito de... a mulher sempre teve uma influência muito grande pra mim e eu sempre consegui enxergar por esses olhos também, né? Pelas coisas que a gente conversava dentro de casa. Então, nessa época eu sabia que era um preconceito que tava rolando e que não tinha nada a ver, isso não mudaria nada pra mim. E como a gente desiste, né, muitas vezes dos sonhos por causa desse julgamento, né? E
Hoje, que nem eu falei, hoje já diminuiu, ainda tem muito preconceito. Eu sei porque hoje, né, como professor e diretor do estúdio, eu vejo, tem muitos meninos que gostariam de estar lá e não vão. Tem gente que chega lá e diz assim, eu só coloco meu filho quando tiver outros. Então, eu sei que continua acontecendo, mas naquela época era muito pior. Era extremamente pior. Então, dentro de casa também rolava, eu acho que um receio até de incentivar algo, porque já se sabe que teu filho vai sofrer, né? Sim, vai tem toda uma preocupação também, né? Mas eu ia te perguntar isso, se tu conseguia levar. Tu entendia que era preconceito e se tu conseguia levar isso pra casa, assim. Se foi uma decisão tua parar ou se foi uma decisão amparada pelas pessoas da tua família. Tipo, sai que vai ser melhor, assim. Tu foi incentivado a sair ou foi uma decisão tua? Nesse primeiro momento eu não fui incentivado a ficar. Ninguém chegou pra mim e disse assim, sai. Sim. Ninguém chegou pra mim e disse sai, mas eu não fui incentivado a ficar, assim. O que aconteceu foi que quando falta um incentivo de enfrenta isso e lide com isso, se tu gosta, né, faz parte. Eu acho que a gente veio no mundo pra lidar com as situações, né? Todo mundo tem o seu peso aí pra carregar. Eu acabei desistindo, até talvez por falta de incentivo de não. Ignora, contigo, segue em frente, Aí depois voltei, criei coragem, voltei. Fui o único menino por algum tempo, depois outros meninos entraram. Mas nunca achei que eu fosse trabalhar com isso. Aí fui fazer design. Mas aí tu pensava que tu não ia trabalhar com isso em função do que tu já tinha vivenciado e percebido o quanto era difícil ou porque não era uma possibilidade, assim, na tua mente? Não, eu já tinha resolvido essa parte. Tá. Pra mim ficou tipo, pensem o que quiserem. Já nem tava mais me preocupando. Depois até se tornou algo cool, assim, né? Era legal, tipo, eu ia nas festas e as meninas todas queriam dançar comigo. Sim, tu devia ser referência, né? Tipo, eu ficava trocando de uma pra outra e os meninos assistindo. Aí eles começaram a pensar, interessante. Preciso disso. É uma carta na manga isso aí. Vou querer. Exatamente. Vou querer. Aí, saí do ensino médio, fui fazer design, porque essa parte de criar sempre esteve muito presente pra mim. Eu gosto de criar coisas, de ter ideias, de pensar em coisas novas. E aí eu achava que o design era o meu lugar. Fiz um ano e não gostei. Gostei do conteúdo, mas não gostei da forma que se trabalha com design, né? Eu fui fazer, já tive uma experiência profissional, e eu passei um dia todo sentado na frente do computador. E eu fui embora e eu pensei, meu Deus, não que merda, acho que não é isso aí. Não é pode, isso. Né? Eu gosto muito de estar em contato, de conversar, de me mexer. O social, pra mim, é muito importante. E o design, dificilmente as pessoas conversam, Tem né? essa interação. Eles são mais introspectivos também. Odeiam fazer reunião, conversar com o cliente. Não, e o quanto isso tá na identidade do Matheus. Porque eu fico pensando assim, pela bagagem que ele trouxe dessa situação, ele teria tudo pra ficar com uma coisa aversiva desse contato, nesse cenário ainda. Né? Ele ressignificou, ele teve resiliência, enfim, ele continuou com essa característica dele, assim, que é importante. Exato. Pelo visto, sabia o que gostava também, né? Eu acho que também, talvez eu tenha até me enganado um tempo, assim, porque a gente sabe que dança não é um mercado que as pessoas incentivam pra ninguém. Tanto é que quando eu decidi, eu falei em casa, eu vou fazer educação física, licenciatura. A minha mãe disse, nem pensar. Sério? Tu é livre pra escolher o que tu quiser. Licenciatura, tu tá proibido. O que tu quiser, dentro disso aqui. Dentro dessa lista aqui, ó. O que tu quiser. Porque ela é professora, né? E ela sofre a vida toda. Porque a gente sabe que professor no Brasil começa... Mas hoje ela tá lá, né? Ela faz a aula, inclusive, na minha turma. Ela faz a aula lá. É tua coleguinha. É minha coleguinha. Só que isso é uma coisa que eu sempre tive presente, assim. Eu sempre fui muito, tipo, eu vou fazer e lutem. É isso aí. Lide com isso. Lide com isso. Aí eu iniciei em 2010, educação física. A Siri tá física. lidando com alguma coisa. Quer participar do podcast? Ela sempre aparece em momentos inoportunos. Aí te chama de metida, ela quer ficar brava, né? Fui fazer educação física em 2010 e já iniciei trabalhando com dança nessa mesma escola. Daí eu virei professor, né? Aí eu pensei assim, eu vou trabalhar com dança, eu vou fazer educação física, porque é um mercado mais amplo. Se tudo der errado, eu tenho várias áreas que eu posso entrar. Mas eu não sou professor, eu sou coreógrafo.
Eu sou criador, né? Não sou professor. Artista Amores. É. Aí, quando eu entrei, eu tive o primeiro ano, pra mim, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu entendi que eu sou professor. Que antes eu achava que eu não tinha esse talento, assim, pra ensinar. E hoje eu já acho que eu tô muito mais desse lado como professor do que como criador. Mas tu acha que tu não te via como professor porque tu não acreditava que tu tinha o potencial de ensinar e tal? Ou em função do que tu ouviu da tua mãe também, de tipo, não, isso não, professor não, educação física não? Eu achava que era mais por esse caminho de não achar que eu conseguiria. Eu acho que ensinar é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? E ensinar arte é difícil, é complicado. Que mexe com quem tu é de dentro pra fora, né? Sim. Então eu achava que eu não ia ser capaz. Aí eu tive a primeira experiência e foi virada de chave, assim. Eu terminei o ano pensando, meu Deus, eu amo ensinar. Eu amo ensinar. Isso no primeiro ano de faculdade? Foi Depois. no primeiro ano. Aí continuei dando aula, terminei faculdade e fui dar aula em vários lugares. Eu dei aula para o grupo de dança da Unicinos, dei aula em academia, várias academias. Continuei dando aula nesse grupo extra classe. Dei aula para idosas na UNAT, era de dança também. Enfim, dei aula em vários lugares, fiz muitas aulas, workshops de dança e tudo. Comecei a entrar mais de cabeça nesse meio. Mas sempre insatisfeito. Porque a dança, ela tem dois lados, assim, de como ela é oferecida. Ou ela é uma dança muito técnica, profissional, que exclui 85% da população, porque nem todo mundo quer ser profissional da dança. Sim. E por outro lado, é uma dança muito voltada só pra saúde, assim, né? De academia, de... É aeróbico. Vamos fazer aeróbico. Aí não importa muito o movimento, vamos fazer. Vamos gastar a caloria, sabe? E eu achava, então, na academia me faltava a parte artística da dança. E nos outros espaços me faltava essa parte mais humana, assim, de a dança como ferramenta de modificação, assim, de uma pessoa entrar e utilizar isso pra se desenvolver. Se desenvolver como pessoa. Eu só quero isso. Eu não quero ser bailarino profissional, dançar no Bolshoi. É só meu momento. Não quer ali. dança de famosos. Não é dança dos famosos, exatamente. Quer ir lá curtir o momento, dançar. Exatamente. E aí, como eu já tava muito dentro desse espaço, assim, de educador, de eu quero transformar a vida das pessoas utilizando a dança, eu comecei a ficar mais insatisfeito ainda, porque eu achava a forma como eles lidavam com as pessoas nos espaços. Eu não vou dizer ruim, porque eu acho que cada um tem a sua opinião, mas eu vou dizer o contrário do que eu gostaria que fosse. Limitante, talvez no teu entendimento, assim, te limitava, né? Isso mesmo. Aí eu tive várias decepções, assim, com os lugares. E o que acontece também é o seguinte, a arte no Brasil, ela é pouco desenvolvida, aqui mais no Rio Grande do Sul mais ainda, mas lá pra cima ela é pouco desenvolvida. Por quê? Porque quem vive disso sabe que aqui não tem mercado e vai pra fora. Ah, sim. Vai Então, ficando mais restrito. São poucas as pessoas que pensam assim, bom, não tem, então eu vou criar. Né? Porque é um risco muito grande, né? É um risco muito grande. E eu tinha esse mesmo pensamento, vou ser bailarino, vou viajar o mundo, vou dançar pra artista, vou conhecer o mundo todo. Tu queria isso? Queria. Foi meu primeiro objetivo com dança. Quando eu entendi, não, sou professor. Tu já quis ser bailarino da Anitta? Tu sabe que Dani... A da Anitta tinha que aparecer, entendeu? Não dava pra Olha passar. só, eu vou falar um negócio, o William vai me matar depois quando ele ouvir o podcast. O William é fã da Anitta. Número milhões da Anitta, assim, ele ama, ama, ele acompanha tudo, ele sabe tudo. Te juntar, mano, faz uma dupla. Como a Anitta Abre é mais... clube. Vocês dois aí, ó. Abre um clube. Vem aí uma amizade. Vem aí uma amizade. Faço Spoiler aí. depois. Como a Anitta é mais recente, eu nunca tive esse desejo da Anitta, assim. Porque agora já não tenho mais essa vontade. Mas eu tinha vontade de dançar pra Gaga, pra Beyoncé. Estava grande. Não. E eu queria ir lá fazer audição, tu fazer assistiu aquele episódio da Beyoncé se preparando pra Coachella? Nossa, sensacional.
Agora saiu tem... da Jennifer Lopez Eu também. assisti da Jennifer Lopez. Tem o da J.Lo do Super Bowl. Eu assisti semana passada. Quando isso? lançou, eu assisti. E eu até ia falar sobre isso, assim. O quanto tem que se... Mudando completamente, né? O quanto tem que se preparar pra aquilo acontecer. Sim, é 3 minutos ali, mas, gente, é um mundo atrás daquilo ali. É muito. E o da Beyoncé foi isso, mostrando muito disso. Aí o da J.Lo, a mesma coisa. Aí o da Anitta. Não, a Beyoncé tinha acabado de ganhar gêmeos. Sim, ela precisava emagrecer, né? Desesperada pra dar conta de fazer o show. Sim. Porque ela dança e canta ao mesmo tempo, o show todo, né? E o dela foi um show, né? O da J.Lo foi uma apresentação que ela dividiu com a Shakira. Vocês assistiram o da J.Lo? Sim. Porque é bem legal de vocês assistirem também. Assisti. Porque eu acho o da J.Lo muito fala sobre mulher. Sobre a cobrança, né? Do que a mulher tem que fazer, que os caras queriam que ela fizesse e ela não aceitou de jeito nenhum. Que ela parte da gaiola. No caso de vocês, mulher latina, né? Também. Sim. E de quanto ela se preparou para aquele momento, a carreira dela inteira, né? O quanto ela não desistiu dos sonhos, mesmo as pessoas falando que ela não era capaz. Sério, é muito bom, muito poderoso. E botando muito dela ali, né? Sim. Não era assim, tipo, uma coisa genérica, era ela. Era a identidade dela. Ela tem uma carreira gigante, né? Ela tá aí no mercado há milênios luz. Sim. E aí chega na hora de apresentar o trabalho que ela desenvolveu a carreira toda. Tu vai dividir o horário. Nunca ninguém dividiu. Você vai dividir. Bem ruim, né? Os valores dela, né? Mas enfim, a Anitta não... Eu amo a Anitta, mas agora não mais. Não está nos planos. Não está nos planos. Os planos... Eu sou os meus planos, né? Os planos estão aqui. Mas aí tu pensava nisso de ser bailarina, de fazer audição e tal, e até fiquei pensando, né? Tu tinha falado antes dos planos e tal. O empreender não era um plano. Nunca. Quando tu te viu limitado nas possibilidades e no que tu queria realizar e viver, que surgiu como, tipo, talvez. Mas foi uma ideia, porque tu tinha conversado com a gente, né? Isso foi um start teu ou do William, de tipo, de input de tipo, olha, dá pra fazer um negócio... William é o namorado do Matheus. Isso, que também é meu sócio. Na verdade, um pouco dos dois, eu vou te dizer, porque isso foi lá 2011, essa vontade do bailarino, né? Tava estudando, tava dando aula, mas queria ser bailarino. Aí 2012, que foi quando eu virei também, assim, que eu pensei... Não, eu vou pra lá, vou ser bailarino, talvez eu viva experiências incríveis, mas eu não vou estar contribuindo com nada de dança pra cá, sabe? Pra minha cidade, pro meu país, meu estado, sei lá. E eu quero fazer a arte, eu quero usar a arte pra fazer uma diferença, assim. Esse é meu objetivo com o Swag, com tudo que a gente faz de projeto hoje, é trazer arte pra cá. E fazer com que as pessoas vejam a arte com outros olhos, sabe? Porque a arte é solução pra muita coisa. É solução pra muita coisa. E une as pessoas, né? Nossa, muito. Te dá experiências incríveis, é autoconhecimento, cuida da tua saúde, aqui, né, principalmente, saúde mental. Enfim, eu sou suspeito, mas eu não tenho como descrever, assim, eu acho que é uma das atividades, vamos dizer assim, mais múltiplas que existem. Cuida de muita coisa ao mesmo tempo. Mas, enfim, aí eu tive essa... Tanto é que eu tatuei Swag em 2012. Olha só. Que eu tenho aqui, ó. Que foi quando eu pensei, eu vou abrir um estúdio um dia e vai ter esse nome. Sério? Tu tatuou antes de abrir? 2012. Nossa. Tatuei Swag em 2012 porque eu tava mexendo na internet. Aí uma artista que eu gostava na época, Cher Lloyd, o nome, lançou uma música que é Swagger Jagger. E eu fui ver a tradução, e aí não tinha tradução. Tipo, falava a tradução toda na música, e quando chegava Swagger Jagger, ela cantava e não tinha tradução. Daí eu disse, né, o que significa isso? Eu comecei a pesquisar e vi que swag, o significado de swag, que é uma gíria americana que não tem tradução para o português, mas que aqui a gente usa, tipo, ginga. Para eles é swagger. Então tu tem swag, tu tem ginga, tu tem um diferencial, tu sabe? E o swag eles usam pra tudo, tanto dentro da dança quanto fora. Tipo, se tu faz uma coisa legal, tu é descolado, tu é diferenciado e tal, tu fala, tu tem swag. Eles falam. E aí eu disse, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero que a dança represente pras pessoas. Tipo, é tu ser tu mesmo e se sentir livre pra isso. Que lindo, né? Preciso de swag.
Que ginga nenhuma. Semana que vem, quarta-feira, Vamos 19h30, eu espero vocês na aula. Quarta-feira. Eu espero vocês na aula do Matheus. As minhas amigas não vão acreditar. Elas vão acreditar, porque quando isso for ao ar, já vai ter acontecido. É Teremos fotos, verdade. vídeos e provas. É verdade. Entendeu? Espero vocês quarta. Ai, que Enfim, aí eu fiz a tatuagem. Um dia eu vou ter um estúdio e eu vou mudar. Eu quero iniciar uma mudança. Eu sei que eu não vou conseguir, né? Mas eu quero iniciar uma mudança do que a dança representa para as pessoas aqui. E botar uma sementinha, né? Que é o que eu tô fazendo já nos meus alunos, em todo mundo, para tudo começar a mudar um pouco. Aí tive aí as minhas experiências que eu falei para vocês, que trabalhei em 300 milhões de lugares. Porque a vida de educador físico é isso. É sai de um lugar, vai pro outro. Tinha dias que eu pegava 4 trens. Nossa. 2 ônibus, 4 trens. Eu passava de ia porque assim, né, dá 1 hora de aula. Aí Sim. eu ia lá, dava 1 hora, saía. Ia pra outro lugar. E aí eu dava desde São Leopoldo até Canoas aqui, tudo que é lugar. Ia picando de lugar. E naquela época aí que tá. Hoje, pra mim, esse é um dos pontos mais importantes da parte de empreender. Eu não via isso como oportunidade. Eu reclamava, eu pensava, ai, que saco. Por que eu escolhi fazer isso, né? Olha só, olha o trabalho que eu tô passando. Tô indo lá, tô voltando, tô pegando 300 trens. Sim, não pensava, tipo, tô conhecendo um monte de gente, tô mostrando o meu trabalho, tô, sabe, fazendo uma rede de pessoas. Uma rede de pessoas que não conhecem. Exatamente isso. Que hoje eu tenho isso muito claro. Mas na época, eu não via dessa forma. Sim. E aí, 2000... Era só mais um compromisso a ser cumprido, porque eu era obrigada a fazer aquilo. Isso. Porque precisava fazer, ponto. Exatamente Eu precisava isso. de dinheiro e tinha que ir lá fazer, né? Mas sempre fui muito dedicado pra fazer. Não era por isso que eu fazia de qualquer jeito. Então, sem saber, eu tava conquistando pessoas que depois, quando eu abri o estúdio, vieram fazer aula comigo, né? Aí, em 2016, eu tive minha última desilusão profissional. E aí eu falei pro William, que daí eu já estava com o William, já namorava com ele. Aí eu falei, acho que não deu. Acho que não vai ser dessa vez, vou trocar, porque eu gosto de fazer outras coisas também, então vamos fazer outra coisa, é isso aí, vida que segue. Tipo, tu pensou em largar a dança? Pensei em largar a dança. Sério? Nossa, gente. Eu passei por várias desilusões, assim. Quando tu começa a tomar várias vezes, tu pensa, não é, né? Isso é um sinal, tem alguém me enviando e... Mas eu fico pensando muito como isso, né? Não tava no radar do Matheus a coisa do empreender, do tipo, tá, posso fazer do meu jeito? Tipo, tá, então se não dá pra fazer nos lugares que eu tô colocado, então não vai dar. Sim. Né? Exatamente. E na verdade era um sinal, só que era pra isso. Era um sinal de, tipo, tu tem que começar a fazer... Sim, tipo, tu não está mais cabendo na realidade que estão te oferecendo. Tu vai ter que criar a tua própria realidade. Né? Era um convite, na verdade. Era um convite. Só que eu sou muito medroso. Muito medroso. Eu mudei, na verdade. Mas eu era muito medroso. Eu tinha medo de tudo. Tudo. Cada passo eu deixava de tentar coisas simples porque eu pensava, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu na tua mente já tinha dado errado todas as possibilidades. E eu me cobro muito pra fazer as coisas, assim, eu nem gosto de falar essa palavra, mas eu sou perfeccionista. Com quase tudo, assim, eu quero que esteja tudo... Sim, que é muito ruim, porque te trava, né? Não te deixa fazer as coisas. Te faz procrastinar, na verdade, né? Nossa, eu sou... Porque o ciclo da procrastinação e do perfeccionismo estão intimamente ligados, né, Bruno? Gente, eu sou o rei da procrastinação. Claro. Sou o rei. Porque se tu quer fazer perfeito, a tua régua vai cada vez mais subindo. Nunca tá bom. E nunca tá bom. Porque a perfeição não vai existir. Então é algo que tu nunca vai alcançar. Então, e aí vai ficar sempre no e se. E se, né? E o e se não existe. Ele não existe. Não. Exato. Foi muito isso, assim. Aí o William que disse, né? Não vai desistir, não. Agora chegou a tua hora. Maravilhoso. Amo a Anitta e super apoia. Eu falei, a amizade vem aí. Vem aí. Não, e o seguinte, né? Eu acho um amor que ele vai nas aulas. Ele vai, ele faz aula. Ele tá lá. Ele faz. Ele quase. E aí para a aula e vai lá e filma, assim, tipo, eu acho um amor. Não, depois agora eu vou chegar na parte de abrir o estúdio, daí eu vou falar pra vocês todo o envolvimento dele, que ele pega 50%, né? 50 dele, 50 meu. Ele disse, não, tu vai fazer. Eu disse, não, mas... não vai dar certo. Deus o livre, vou alugar um lugar, eu não vou ter aluno. E aí, como que eu vou pagar? Não tenho R$1, não tenho de onde tirar. Eu realmente não tinha R$1. Eu
finalizei a faculdade em 2016. E em 2017 eu abri o Swag. E eu só pagava a faculdade. Eu recebia pra pagar. Então eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha de onde tirar e não tinha quem me emprestasse também. Conta do banco zerada. Zerada. Só não tava no negativo, mas também não tava positivo. Aquela coisa do recém-formado, tipo assim, num dia tu é estudante, tudo certo. No outro se formou. Virou a noite da formatura, tu é um profissional desempregado. Bem-vindo. Eu falo isso pros meus alunos hoje, sabia? Desespero. E eles fazendo 7, 8 cadeiras, eu disse, pra quê? Tu quer terminar pra quê? Pra se tornar desempregado logo. Por acaso te ofereceram uma vaga que tu tem que estar formado, porque fora isso... E que tu vai ganhar milhões, né? E vai trabalhar com a Anitta. O Will queria isso, hein? É o segundo episódio que a gente fala da Anitta. Se Anitta, tu quer vir, né? E ainda abriu o meu direct, né, mana? O Will acredita nisso, tá? Ele é isso. Ele fala, um dia eu vou ser amigo da Anitta. Eu também. Quer dizer, eu já sou. Vocês vão jantar com ela. Eu já sou, ela só não sabe ainda. Entendi. Mas eu sou super amiga dela. É uma amizade de um lado. Amizade de milhões. Foi isso, aí ele disse, e eu, não, vai dar errado. Ele, tu não tem noção do teu potencial. Tu não sabe o quão bom tu é. Tu é incrível, as aulas que tu dá são incríveis. Tu tem um diferencial só pela forma como tu socializa com as pessoas, tu trata os teus alunos. E isso vai ser tudo. Quando tu abrir, tu vai ver. E eu fui desacreditado, mas ele foi me dando injeção, porque eu tava desacreditado. Mas a gente fez sem nada. Ele tinha um valor que nem pode ser considerado para abrir um negócio, que a gente utilizou. E depois a gente bota num cartão ali, faz um boleto aqui. O mínimo para conseguir ter um espelho, som, essas coisas, né? Para eu conseguir dar aula. E eu também fiz muita coisa, ele fez muita coisa. Eu pintei parede, eu fiz instalação elétrica, tudo. Eu fui pesquisando e fui fazendo. E segue assim. Sigo tu assim. Mandou foto pra nós pintando. Sigo assim até hoje. O olho do dono é que engorda o gado, E eu gosto de fazer porque eu sinto que tem um valor diferente, sabe? Sim. Aí... Inclusive financeiro. Principalmente. O impacto é grande. Principalmente financeiro. Aí abrimos e aí a gente fez 2 dias de matrículas. Os 2 primeiros dias não tinha aula, era só a matrícula. Divulgando como? Boca a boca, sim? Foi boca a boca. Foi assim, tô abrindo estúdio. Criamos rede social do estúdio. Se vocês forem lá no início do Grupo Swag lá, vocês vão ver que tem as fotos da construção ali, do início, umas coisas misteriosas que eu gosto de fazer pra gerar um impacto. Uma chavezinha balançando. Um olho. Um olhinho só do lado. E aí, abrimos no segundo dia. Scott? A gente fechou. Scott tá viajando. A Deia tá lá. Não, fala Scott, não atende? Não vem. Mona, não vem, parece um cachorro. O Scott pegou já. E o segundo dia a gente encerrou com 50 matrículas. Olha só! 50. Caraca. Apareceu gente que eu nem lembrava que eu tinha dado aula. E era um lugar, assim, que não era vista, né? Era dentro de um prédio, assim. Não era uma coisa que as pessoas passavam e pensavam, né? Tipo, vou entrar ali e vou ver qual é que é, né? Não, tipo, não tinham era que ter alguma... Não era térreo, era no 3º andar, não tinha propaganda nenhuma na frente, não tinha nada, era só escondido. Boca a boca. Primeira vez que eu tava lá, né? Tu tava. Não era assim, tipo, tu chegava e tinha que descobrir como é que, inclusive, era um prédio que tinha uma entrada meio escondida, assim, que tu tinha que descobrir, o desafio começava ali, entendeu? O sempre foi meio né? misterioso. Sempre foi, entendi agora. Eu sou super misterioso. Aquecimento já começava ali, né? Olha o storytelling. Tinha que ver, cenar. Eu lembro que o primeiro dia eu fiquei naquela porta que era na frente, só que tinha que entrar pelo estacionamento. Sim. E eu fiquei um tempo, gente, como é que eu vou entrar nesse negócio? Será que é aí aqui depois mesmo, eu descobri, né? eu descobri que... E aí esse segundo dia também foi uma mudança pra mim, assim, pensando profissionalmente, porque eu comecei a enxergar de uma forma, eu pensei, pode dar certo. Tô com 50 alunos no segundo dia, pode dar certo. Vai que dá. E aí fomos indo e fomos fazendo muito trabalho. Isso é uma coisa, assim, que acho que é comum a todo
empreendedor, né? Muito sim. trabalho. A gente trabalha 24 horas por dia até hoje. Sim. Ai, não aguento mais trabalhar pros outros. Vou empreender, porque aí eu vou trabalhar no meu tempo. Surpresa. Surpresa. O meu tempo é o tempo todo. Não, O o teu tempo é empreendedor. integral. É que você não tem tempo pra nada a não ser empreender. A tua vida é empreender. Bem-vinda. É muito isso. A gente, no primeiro ano, foi loucura, assim. Eu iniciava no Swag 9 horas da manhã e saía de lá 11 da noite. A gente tinha de modalidades, né? A gente tinha Swag Mix, Videodance, as danças urbanas, que deram infantil, infanto, juvenil e adulto. E tinha mais uma aula. E eu só não dava uma aula. Eu dava todas, eu dava pros 4 grupos, eu dava Swag Mix 4 vezes na semana, era de segunda a quinta. Vamos pensar pelo lado positivo, não pegava trem nem ônibus, né? Não, tudo no mesmo Ficava no lugar. mesmo lugar, já Tudo no mesmo evoluímos. E eu chegava às 9 horas da manhã, limpava o estúdio todo, porque não se tinha dinheiro pra Sim. pagar alguém pra fazer. Então eu limpava, construía coisa, arrumava uma coisa ali, preparava minhas aulas, pensava em parte pedagógica, todo. Oi, queimou uma luz, vou trocar. Ah, estragou tal coisa, vou arrumar, né? É isso aí. É. É tudo com a gente. É. E o Will, desde o início, ele é meu sócio, né, no negócio, e ele assume 50%. Então ele faz a parte administrativa, financeira, de, assim, redes sociais, né, a parte de social media do estúdio, tudo ele que faz, conteúdo é tudo ele que produz. Ele que grava Ele que grava. os vídeos de vocês? Ele que grava, ele pensa que nem hoje teve videodance. Ele chegou lá meia hora antes de acabar a aula. Na última vez que eu passo o grupo todo, ele entrou, gravou pra gente A coreografia mais limpinha já estratégico. tudo organizadinho. Então ele assume 50%, parte estratégica. Aí, trabalha tanto quanto eu mesmo, eu fazendo mão de obra também, né? Porque daí eu tô como diretor do estúdio, faço tudo isso até hoje. Mas também sou professor, né? É, que as pessoas olham, tipo, devem olhar e dizer, não, Matheus, vai lá, dá aula, vai embora. E acabou. E, gente, é a mesma coisa tu, né? Poxa, gente atendendo, é isso. Fez aquela parte ali. Mas é o que a gente falou ontem, né? Tem coisas que o Instagram não mostra. Exato. Não. E é a grande maioria das coisas que o que tá por trás. É um recorte muito pequeno que a gente vive no Instagram, né? As pessoas, ou aquela parte do trabalho que aquela pessoa que tá nos contratando, aquela aula, ou aquela sessão, ou aquele post tá vendo. Tem um universo. A gente só mostra o boleto pago, né? Tudo que a gente faz pra pagar o boleto, a gente não mostra. A grande maioria das pessoas não mostra. Às vezes que é o mais sofrido. Às vezes o pessoal chega lá e eu tô trepada numa escada, né? O que tu tá fazendo aí? Acho que tu é professor, como é que tu tá aí? Eu tô pintando, no outro dia eu tô construindo. E assim eu vou fazendo... A gente vai se virando em tudo, assim. Porque daí a gente alcançou uma estabilidade. 2017, 18, 19. Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, a gente chegou, tá tudo organizado, o estúdio tá pronto, as aulas estão acontecendo, a gente tá com aluno, as turmas estão cheias, tá? É isso aí. A gente começou a perceber que talvez a gente tivesse que começar a negar alunos. Aí isso já me bateu, assim, porque eu pensei, eu não vou dizer pra ninguém que não pode dançar, que tá cheio. Eu acho isso uma palhaçada. O empreendedor nasceu. Não, turmas limitadas. Que isso? Turma limitada. Eu quero mais gente, venha. Sim. E aí nessa época... É que é bom você falar que tá cheio, né? Porque pras pessoas é aquilo de fila cheia e fila vazia. Todo mundo vai na cheia, né? Porque tem a intenção de que aquilo é muito melhor. Sim, mas pro empreendedor é sempre muito dolorido tu ter que dizer pra alguém não dá. A gente pensa, né? É o crescimento. É aquele momento em que a tua receita para, né? Tá estagnada ali. Chegou ali, não vai mais do que isso. Mais ou menos isso. Aí a gente já teve uma primeira ideia, a gente precisa sair daqui. Daqui a pouco a gente vai ter que ir pra algum lugar maior. Mas assim, uma ideia bem longe. A gente tinha acabado de fazer reforma, porque de um ano pro outro a gente teve que ampliar. Aí entrou a pandemia. E aí a gente perdeu de cara 30% dos alunos. Só assim, isolamento. Super difícil, porque, imagina. Início de pandemia já. Foi, tipo assim, isolamento. 30% já... Sim, a gente não vai continuar porque a gente não quer fazer aula online. E isso e aquilo. E a gente, por outro lado, entendeu, né? Entendeu? Tipo, não, a mesma coisa. Tava todo mundo vivendo de uma forma estranha, né? E fazer aula de dança online é o ó.
E aí, imagino, ainda mais pra vocês, assim, que tinha toda uma atmosfera, assim, tipo, a sala era toda preta. Energia. Tinha uma luz, tem uma luz negra, o negócio todo, tipo, todo um clima. E aí, pessoas ali, né, contigo. Dinâmico. Alegria. Eu imagino que seja assim, né? Sim, não, tem uns gritos no meio da aula que a gente dá. E aí, tipo, não tinha os gritos, aí como é que tu vai, né? É isso. Tu ia celular ou tu ia TV, né? Falando em TV... Vamos só dar um recadinho pro pessoal. Um recado aí pra... Boa. Os nossos patrocinadores, né? Puxando o gancho. Super natural. Um agradecimento aos nossos patrocinadores, a IES Energia Solar, através do Márcio Kies, procurem ele lá no Instagram, e a Especialità Odontologia, que fica aqui em Canoas, na Inconfidência, ali no La Torre. E também, né, a Mona Bonassi e a Mitié estão patrocinando também. E também, se tu quiser ter a tua marca aqui divulgada com a gente, chama nós lá no grupo Empodera Elas. Ou manda um e-mail. Vai daí. Vai daí, não dá, nós duas não dá. Fala aí. Ou manda e-mail pra nós, grupoempoderaelas@gmail.com. Pode comentar aqui no nosso vídeo também, se tiver interesse, a gente manda Ou proposta. seja, nos acha. E a gente tá precisando, tá querendo. Adoramos o patrocinador novo. Tem que fazer uns cortes de vocês só com as falas iguais, assim, né? É verdade. Deus, todo programa tem vários. Tem vários, tem mesmo. Estão conectadas. Sim. Bah. Aí. Tá. Pandemia, E aí, vocês estavam na função de ver que precisavam de um espaço maior. Entrou pandemia, perdemos 30%. A gente teve que mudar várias coisas dentro do estúdio. Metodologia, formato de aula. Chegaram a fazer aulas online? Sim, a gente não parou em nenhum momento. Seguimos a aula online. E em grupo, assim, a turma era Isso. online? Aí a gente abriu o Zoom. Aí E ficava dançando em casa, assim? Mas eu acho que muita gente também deve ter permanecido, não só porque queria fazer aula, mas também por uma vocês. forma de apoiar, né, Sim, vocês. muita gente. Eu imagino. Muita gente. Porque eu percebo, assim, no swag, que as pessoas que estão ali dentro são muito identificadas com o lugar e tem um vínculo muito forte, E eu né? acho que a pandemia trouxe muito isso também de solidariedade com as pessoas, né? Eu lembro que rolou campanhas, continue pagando a tua manicure, né? Fazendo coisas pelas pessoas, assim, porque depois tu utiliza o serviço, né? Então, ajudar mesmo, um senso de colaboração. Eles compram muito a ideia do estúdio, de espaço, de grupo de pessoas, inclusive swaggers que estão assistindo. Vocês são maravilhosos. Tem uma coisa de pertencimento muito forte, né? Tem muito. A marca, comunidade, o swag né? virou uma marca de pertencimento, assim, sabe? De tipo assim, que nem Deus o livre. Vira teu bonezinho pra câmera. Eu preciso ter o Não? boné. Tá. Pra qual? Mais perto da Bruna. Bota Aqui. aqui. Achei que era botar na minha cabeça já. Estamos só vendo legal. O pessoal compra muito, assim, os projetos, as noas ideias. Enfim. Vocês estão com uma linha de roupa agora também. Gente, tem de um tudo. Daí, inclusive, a gente começou a empreender com isso também, né? Daí, na metade do caminho, a gente começou a fazer roupas também. Aí a gente fez boné, já fez canudo, já fez copo, já fez taça, meia, de tudo, lenço. Tudo já teve do swag. Enfim, aí entrou pandemia e essa ideia meio que ficou engavetada, né? Não... agora é o último momento que a gente vai pensar pra sair daqui pra um lugar maior. E aí, quando a gente retomou, isso foi ano passado, o início do ano passado, deu um start, assim, muito louco. Isso foi uma coisa também que eu acredito que é do universo, assim. A gente tava chegando no swaguinho, que a gente chama de swaguinho o antigo, tá? A gente tava chegando no swaguinho e o Will disse assim, vamos dar uma volta. E aí ele foi dar uma volta. Do nada. Aleatório, assim. Aleatória. E eu disse, tá, Volta vamos. onde, meu? E aí a gente passou na frente do swagão hoje. E ele tava, tipo, ele tava só... O swagão é onde? Ele é na Açucena. Pra quem quiser ir, né? 1801. Venham dançar com a gente. Ele tava só as paredes, não tinha teto, não tinha piso, nada. Era construção. Bem início de construção, assim. E eu olhei e eu senti, sabe? Que nem aconteceu com o swaguinho. Quando eu entrei na sala do swaguinho, eu disse, é aqui. E eu olhei e eu disse, meu Deus, esse lugar é perfeito.
Porque dança tem um negócio, assim, que tem que ser grande, não pode ter pilar no meio. Tem vários pré-requisitos para espaço de dança. E esse era perfeito. Eu enxerguei as salas, eu vi tudo onde é que ia acontecer. Aí a gente desceu, falou com o dono, o proprietário estava coincidentemente nesse dia. Estava ali. E a gente falou, a gente nem sabia que era Nessa dono. voltinha. Uma voltinha inocente. Uma voltinha inocente. Eu acho que o William já sabia. Eu ia perguntar, ele não sabia. tinha visto também. Nada. Meu Deus. Foi um empurrãozinho, assim mesmo. Mais um convite da vida. Isso. Aí a gente só demonstrou interesse, mas também algo longe. E aí eles, não, tranquilo, vou deixar aqui vocês como prioridade. E aí em setembro do ano passado, ele entrou em contato com a gente e disse assim, olha só. Vocês já tinham voltado com as aulas presenciais? Já. No Sueguinho? Assim, tudo adaptado, né? A gente delimitava o piso, todo mundo de máscara, higienizava no início, entre as aulas, todo um rolê, a palavra. O rolê veio aí. E aí, a gente saiu, ele veio e disse assim, a gente tá terminando a obra e a partir de outubro eu quero estar alugando. E Boa sorte. Socorro! Tive uma morte lenta. E ele disse assim, a prioridade são vocês, se vocês quiserem, é de vocês. Mas o frio na barriga. Se vocês não pegarem agora, eu vou alugar pra outra pessoa. Não, e aquele momento, quem empreende sabe, né? Que é aquilo que eu falei antes. Chegou num momento que não tem mais o que fazer. Ou tu decide ficar ali e permanecer, ou tu dá o passo e reza, né? Que era que nem tipo, a história acende vela pra todos os santos e vai fundo, que foi que nem o momento que ele tava em outros lugares, não cabia mais. Não. Literalmente não cabia Só que mais, é o momento né? do desespero, porque se tu não tem um grande caixa, que a grande maioria não tem um grande caixa... É um passo no escuro. E tu só vai na força, na coragem. É isso. Não, e pensa, a gente tava num lugar de 150 metros quadrados, que é num andar, né? Terceiro andar em cima do... Tinha estacionamento ali, já tá tudo organizado. Só ir pra lá e trabalhar. A gente foi pra um lugar de 450 metros quadrados. Então, assim... Uma aposta gigantesca, literalmente. Não foi assim, vou subir um degrau. Não, vou subir até o topo. Vamos vou mais alto, entendeu? Se eu estiver lá, já tava lá na Lady Gaga, entendeu? A pessoa que só ia pra audição da Lady Gaga. Tu esperava o quê? Foi isso. O que você quer ser da vida? Dançarina da Lady Gaga, acabou, ponto final, é isso. É isso, foi muito isso. Foi assustador, né? Pra não dizer outra palavra, foi assustador. Aquele medo do início, mas aí, engraçado, porque como eu já tinha feito uma vez e tinha dado certo, eu tava cheio de energia. Confiança. Eu tava, não, vamos aqui, que vai. ó. Vamos. Vai. Não, E o Will aí já tava numa posição mais parecida com a minha no início. Calma. Administrador. Sim. Tem certeza? Olha o tamanho disso. Números, né? Olha, hoje a gente já trabalha em tempo integral. A gente vai piorar, vai ter que trabalhar até de madrugada. Até antes... Eu quero. E eu só dizia isso, não, vamos. Tô com a roupa de ir já. Vamos que vai dar certo. Aí eu lembro direitinho que teve uma conversa que me olhou e disse, tu tem certeza? Você sabe, olha no fundo da alma. Eu disse, sim. Quem tá com dúvida aqui é tu, meu querido. Em momento Mas é algum... ótimo que daí hoje, quando tem um BO, ele diz assim, eu te perguntei se tu tinha certeza. daí na hora eu já penso, é verdade, né? Odeio vamos resolver. Eu não gosto disso. Eu te falei. Eu te perguntei. Tu assumiu. Que raiva. Não, porque Apenas uma reedição da própria escolha no cérebro. De quem é a culpa, de quem é a culpa? Minha. Não, vamos trocar a culpa por responsabilidade, fica mais leve. Eu entendo em partes, porque como ele cuida do financeiro, quem lida com os maiores BOs é ele, né? Claro. Que tem que se virar nos 30 ali pra fazer tudo funcionar, tá sempre tudo certinho, pagar professor e etc. Então eu entendo também o receio dele nessa segunda... Claro. Né? E na verdade é um equilíbrio, né? Tipo assim, às vezes alguém vai estar mais o outro vai estar mais cuidando, enfim. Mas é isso. Normalmente quem é financeiro sempre vai estar mais atrás, né? Não, mas olha só, a gente tá assim, assim, assim. E aí o outro lá que sonha e quer fazer as coisas acontecer. Então, o meu marido que fala, né? Eu sou o policial ruim.
tu tem que ser o policial bom. Então, Uhum. vai e eu te seguro, Uhum. sabe? É. Porque os dois bons não tem como funcionar. É. Alguém precisa ser Dá mais umas- rude, assim, pra segurar E as tem pontas. que tentar ir também, né? Também tem Porque que tentar ir. a gente escuta muita gente também falando da dificuldade de empreender, de dar esse primeiro passo, justamente por não ter dinheiro, por não ter Sim. grana para investir. Como é que foi isso para vocês também, assim, né? Porque teve a dificuldade, mas ainda assim. E vocês também decidiram teve fazer. a parte de abrir mão das coisas pessoais pra investir no profissional, E né? acontece até hoje, né? Porque é recente, então a gente ainda tá lidando com isso. Porque daí a segunda mudança, a gente tinha acabado de voltar da pandemia, né? Organizando contas que a gente deixou de pagar por causa da pandemia. Porque a gente teve que priorizar algumas. Aí, é agora ou nunca, vamos. Porque o Will, esse sonho iniciou comigo em 2012, mas quando ele entrou, ele assumiu como sonho dele. Então, até hoje, assim, a gente divide muito... Ai, bota aí o @do Will, pelo amor de Deus. Vamos seguir o Will. porque- Sigam o Will. Pessoas Não, que dá gostam... Will. Maravilhoso. É, o Will. Não veio. Depois vocês podem fazer com ele. O outro lado da moeda. Coitado. O lado do financeiro. Não, e o @do Da Will é moeda. engraçado. Sigam o Will. É o William, só que ao invés de I é tudo um. É o William. Mas aí ficou o William só. É o William, só o Com William. um. Só que o no lugar dos Is. Que espertinho. Ah. É, Com 2 L's? 2 L's. M no fim? N. N. N de navio. Espertinho. Ele assumiu muito sonho comigo, assim, a gente sonha muito junto. Não é como se eu quisesse realizar as coisas porque eu amo e ele fosse só, tipo, porque eu amo ele, eu vou fazer. Não, ele ama o swag hoje, sabe? Ele ama a ideia do swag, a dança, ele é É muito... que virou um projeto de vocês, Nossa, né? nossa, é um projeto nosso. E aí fomos na cara e na coragem mais uma vez, porque não tínhamos dinheiro. Aí a gente fez a mesma coisa, assim, foi tirando dali, fez aqui. A gente teve ajuda dessa vez. Na verdade, a gente foi presenteado com algumas coisas que estão dentro do estúdio por uma pessoa muito querida. Então, a gente foi se virando e foi fazendo, levou o que já tinha. Mesma coisa, fui até hoje tô, né, construindo, pinto, reformo, arrumo as coisas que tem pra arrumar e aos pouquinhos a gente tá construindo ele lá. Porque é muita coisa pra fazer, né? Mudou tudo, absolutamente E um tudo. espaço muito grande. né? Entraram 5 modalidades novas. Não, e Aí- tem aulas concomitantes, assim, coisas que não tinha antes, porque era só um espaço pra... Eu- É uma isso. muvuca, assim, sabe? Agora tem aula que acontece... Tem 2 aulas acontecendo ao mesmo tempo, quase todos os horários, né? E, enfim, aí a minha função de direção também se tornou muito mais complexa. Muito mais coisa pra fazer. A dele também. Mas a gente ama, a gente tá aí, tá tocando ficha. Mas acho que tem um desafio muito grande também pra ti, assim, já que tu saiu de alguns lugares porque tu não te identificava com o modo que a dança estava sendo apresentada e oferecida, isso também acaba sendo um crivo na hora de tu, no teu lugar de diretor artístico, eu não sei como é que a Sempre. gente Isso, chama, isso. mas supervisional quem tá dando aula no teu espaço, né? Pra não perder a identidade do lugar. Sempre. Pelo Sempre. perfeccionismo ainda, né? Sempre. Tá. Mas Nossa, o ingrediente... Gente, se vocês soubessem, a gente tem uma... A Liza que nos ajuda lá, que é auxiliar administrativa. Ela entrou e ela é A ótima. primeira funcionária? Não, assim, os professores nos prestam serviço, né? São profissionais autônomos. Mas a gente já teve 2 contratadas, essa é a terceira. Que sempre atendem na recepção ali, mas fazem um pouco mais do que isso, né? Aí, a Laís entrou, é maravilhosa. E aí, só que as coisas, ela tem que conhecer o espaço e tal. Só pra vocês terem ideia do quanto eu tenho isso, assim, que eu me coloco numa posição de eu tenho que deixar as pessoas fazerem as coisas. Nas aulas, com os professores é a mesma coisa. Então, eu vejo e eu penso assim, se fosse dessa forma, seria muito mais fácil. Mas eu aguento aqui, ó. Eu seguro aqui comigo. Eu não me meto. Aí, sim, em outra situação, eu converso com ela. Digo, dá pra ser assim, dá pra ser assado. Então, eu ainda estou lidando com o deixar. Porque cada vez mais eu tenho que me afastar pra uma posição de direção e menos de atuação ali, Sim. propriamente dito, né? Dar aula, enfim. Isso eu acho um baita desafio para qualquer empreendedor que começa
ele fazendo, como é que eu vou dizer assim, a parte, tipo, a gente atendia, ponto, né? Passou um momento que a gente começou a ter estagiárias atendendo. E aí a gente tem agora as psicólogas associadas atendendo. E é muito difícil, assim, tu achar o limite entre querer dar o tom, assim, o protocolo, o carimbo da tua marca ali, mas deixar a pessoa desenvolver o trabalho dela. Sim. Acho que isso, assim, pra quem... É diferente alguém que, não, eu não sou da área, eu sou, sei lá, médica e abri um estúdio de dança. Tipo, é outra coisa, né? Tu ser da área e ter que acompanhar quem tá trabalhando, deixar a pessoa desenvolver o seu... Pra mim, assim, eu também sou um tanto quanto perfeccionista. Mas é que a gente fala muito difícil, isso, né? de cultura de empresa, né? Claro. Tu tem que inserir as pessoas na cultura da empresa. Porque... É definir um quadrado, né? Tipo, aqui dentro, faz do teu jeito, mas aqui dentro. Aqui dentro. Então, o atendimento tem que seguir um padrão. Exato. Né? Não adianta o Matheus atender da forma mais acolhedora possível e a pessoa da recepção ser fria. Exato. Responder de qualquer jeito no WhatsApp. É o carimbo do swag. Exato. Então, fazer com que as pessoas se sintam parte da empresa é uma das coisas mais difíceis que tem hoje, assim, sabe? Porque... E responder pela empresa da mesma forma, como... Nunca vai ser da mesma forma, né? Mas o mais parecido possível entre todos da equipe. É que eu acho que tem isso também, né? De alguma forma... A gente quer que as pessoas se sintam pertencentes, se identifiquem. Sim. Mas não dá pra gente, como empreendedores, todos aqui, achar que alguém que trabalha dentro da nossa empresa vai ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a mesma atenção, o mesmo amor. Tu falou em tatuagem, né? A gente também tem tatuado o primeiro logo da Métier. Tenho também, mas é uma xícara de café. Tua marca, mas é tua marca também. Mas ninguém vai ter mais do que a gente... o amor e o cuidado com aquilo ali, né? Então, assim, a gente E não precisa... tem nem como exigir isso, Não, não é uma exigência, né? De forma nenhuma. Mas, inclusive, a gente precisa aceitar. Mas é que muita gente monopolizar também, a gente não vai conseguir crescer, claro. né? Exato. A gente precisa disseminar, na verdade, um equilíbrio, essa cultura. Não, e quando tu Exato. tem uma personalidade de ser mais controlador e perfeccionista, isso, na verdade, é uma luta diária, né? Porque Com certeza. é uma coisa que não te dói não poder fazer tudo. Só que não tem como. Senão tu não cresce. Então tu tem que deixar que as pessoas também tenham os seus lugares. liberdade. E tu tem que entender qual é o teu lugar também, né? Então, eu tô aos pouquinhos, assim. Isso é uma construção pra mim. Porque eu sempre fui de eu tomar a frente das coisas e eu fazer pelos outros. Porque eu sempre me sinto seguro fazendo. Sim. Porque eu sei que eu vou fazer com tudo. Pra mim é um processo também. Eu tô nesse mesmo processo, assim, de conseguir delegar, né? A Fran tá de camarote Mas é que tu tem que vendo. estar ali como um apoio pra pessoa, né? Isso. Exato. Porque as pessoas Disponível. também não vão crescer. Tu imagina, né, a gente como CLT. Se a gente não tivesse tido liberdade quando a gente era CLT, a gente também não teria aprendido e crescido, Autonomia. né? Autonomia. Então, alguém tem que estar ali como suporte. Olha, você errou aqui, talvez poderia ter feito isso, isso e isso. Mas senão você nunca vai errar. E se tu não errar, tu não aprende. Mas isso também é uma construção, né? Da gente aprender a se colocar nesse lugar de suporte. Não, eu tô falando isso, mas não é nada assim, né? Na prática. Que fique bem claro. Na prática. Não, mas é que também é um vem muito aprendizado da diário. autocobrança, né? Sim. Vem muito no sentido da autocobrança também. Pra gente tem sido uma construção, por isso que eu tô nesse processo também. Eu preferia sempre fazer tudo, porque aí eu tinha certeza que estava feito da melhor forma, né? Hoje em dia, volta e meia, a Fran me puxa e diz, tá, mas vamos ver o quanto isso aqui vai nos custar para isso aqui poder sair das nossas costas e garantir que vai ser bem feito. Porque quando vê a gente, como a gente gosta do que faz, e eu acho que isso é uma armadilha quando a gente gosta muito do que a gente faz, Sim. querer mergulhar e fazer tudo. Não, e a melhor forma, às vezes, pro perfeccionista, é a forma dele. Mas, por exemplo, depois que eu comecei a deixar, eu comecei a me surpreender, porque às vezes ficou muito melhor do que o que eu tava pensando em Tem fazer. outras formas de dar Claro, certo. e a coisa não acaba se tu não tá fazendo. E eu, assim, Deus o livre, eu sou muito abençoado, porque a minha equipe é maravilhosa lá no Swag. São quase todos ex-alunos meus. Então, são pessoas que já me conhecem, que já sabem como eu funciono, quais são os meus princípios, né? O que eu acho legal de ser ou não ser. Então, a gente lá é muito abençoado por isso, assim, é uma equipe muito boa. Pessoal, mais um recadinho que obviamente a gente esqueceu mais uma vez, porque a gente entra na conversa e não para.
Se inscreve no nosso canal, então clica aqui, inscreva-se, participa com a gente, comenta, deixa teu recado, sugestões para os próximos episódios, compartilha com amigos que vão gostar do assunto, que vão gostar de estar com a gente toda segunda-feira, meio-dia, um episódio novo. Fala que empodera, ativa o sininho também. Se tá vendo em algum outro lugar, um recorte, o canal é Fala que Empodera. Fala que Empodera no YouTube. Ou tem o link no nosso Instagram. O Instagram é Grupo Empodera Elas. Ela acha todos os arrobas individuais. Mas estava falando antes de empreender e a gente se torna mais exigentes, né, com o empreender também. Uhum. No atendimento, na qualidade, no serviço, em tudo isso, né? E a gente precisa disso, né? Sim, pra qualificar. Exato, porque eu Pra acho sair que do o lugar. mínimo que as pessoas esperam hoje é um serviço de qualidade, né? Uhum. Quando você contrata. Ele já não é mais um diferencial. Então, a gente precisa fazer com que haja alinhamento entre tudo que a gente desenvolve, né? Uhum. Então, tu fala assim, eles já me conhecem, eles sabem do meu jeito. Me lembrou muito, porque eu sou super exigente também com a minha equipe. Mas acho que é muito natural que isso aconteça, sabe? Sim. De você sonhar, idealizar algo e esperar que as coisas aconteçam mais parecido daquilo possível, né? Uhum. Porque é o teu sonho também o empreender, né? Tu não vai empreender achando que aquilo vai dar errado. Por Sim, mais que às ninguém vezes... começa... Às vezes... Um cuidadinho é bom, né? Mas ninguém começa pensando no fim, né? A gente começa querendo que dê certo. Sim. Mas é muito importante essa questão da flexibilidade, assim, de tipo... Falo porque pra mim é muito difícil, tipo... Tá, não chegou assim como eu queria agora, mas cheguei perto. Isso não deu tudo errado, sabe? É. Tipo assim, tá, não tá perfeito. Porque Feito é melhor que perfeito. Exato, tipo, vou Mais chegar ou menos. perto. Nem Mais ou sempre, menos. tá bom? Eu não concordo com essa frase, não. Ela é a perfeccionista. Mas eu não concordo, não. É porque se tu já começa fazendo achando que feito é melhor que perfeito, eu já acho tem uma coisa errada aí no caminho. Eu acho que esse é um pensamento válido pós já ter feito. Sabe? Tu fez, daí tu olhou e pensou, exato. Não mas aí, não. Feito é melhor do que perfeito. Agora, quando antes de nem ter feito ainda, tu já pensa assim, é que tu já tá se desculpando, né? Previamente. Já tá se desculpando. Já tô dando uma desculpa que não vai estar perfeito. É. Então, Não, já vem aqui Mas é achando melhor já sabendo. dar o passo do que ficar travado. É, isso né? sim. Isso eu Meio concordo. passo já é estar andando. É. Então, assim, né? Aquela história do foi o melhor que eu pude fazer, né? Tipo assim, Foi o melhor que eu pude fazer. Tipo assim, Ok. A gente tem treinamento pra tudo, atendimento, tudo, né? Tudo treinamento pras aulas, metodologia, tudo. A gente tem hoje o Arthur, que é da coordenação, então ele também me ajuda nessa parte, dentro do estúdio, de organizar a turma, de estar mais... Porque, assim, pra mim é importante que o aluno saiba que ele não é um número, né? Eu não quero, tipo, 50 pessoas na turma que eu nem sei quem são. Pelo contrário, eu quero saber o nome de todo mundo, eu quero saber quem é, o que se tá curtindo, se não tá, o que tá se passando. Então, ele me ajuda com isso também. O mais difícil pra nós é muito isso, porque o swag é essa identidade, assim, de atendimento, de se sentir em casa, de se sentir família. E fazer com que todo mundo lá dentro ofereça isso. Esse, com certeza foi o mais difícil. E acho que falando disso, dessa coisa do pertencimento, né? Eu fiz um tempo de aula no Swaguinho. E aí saí porque... Eu amo que o swaguinho pega por trás. E aí eu saí, eu não lembro o que aconteceu, que eu faço com a Jaque, né, sempre. A gente saiu, e aí quando a gente decidiu que a gente ia voltar a dançar, a gente não pensou, tipo, aonde nós vamos, né? Era Lembrança lá, de marca. e aí a Fran tá aqui, que não me deixa mentir, o horário que é a aula, que é segunda e quarta, que eu faço 19h30, na quarta era um horário que eu tinha ocupado de atendimento. É verdade. E aí, se olhar na conversa lá do WhatsApp do Swag, eu já tinha perguntado várias vezes dos horários, e é muito tempo aí esse horário, não muda. Aí eu disse, bom, eu vou ter que mudar a minha agenda, então. Esse paciente vai ter que sair, vai ter que ir pra outro horário, praticamente e se a paciente ouvir, ela vai... ela fazer isso. Eu falei, mas o que eu te falei quando ela disse, eu não sei se eu vou conseguir, o que eu te falei semana passada? Que tu ajustou toda a tua agenda pra conseguir encaixar. E me Amei, sugeriu fazer a amei. mesma coisa também. Vou colocar Por em isso que eu falei, prática. quarta-feira eu sei que ela vai, porque a gente teve essa conversa. Mas, porque era isso, eu queria que fosse lá.
Então, é uma conexão. Por isso que eu falei antes do vínculo também. Tu cria um vínculo ali muito forte. Isso vocês fazem perfeitamente bem. E isso que o Swag Mix é uma turma que tu entra e sai. Né? As outras tem mais envolvimento, tem coreografia, vai pra festival e viaja pra cá e viaja pra lá. E faz figurino. Então, tu cria um vínculo, assim, de amizade real, de ir em festa de aniversário e tá sempre junto. O Swag Mix é a turma que eu mais tenho dificuldade de criar vínculos, por isso que às vezes eu faço intervalo. O intervalo é proposital, não é por nada de aula. Pra interagir? É pra interação. Legal. Então, às vezes eu faço um intervalo até um pouquinho maior, que eu vejo que tá todo mundo, conversando. Ele lembrou o Empodera. Elas ficam desesperadas pelo horário do intervalo. Então, é isso. E pra aí eu aproveito, porque eu vejo que isso é importante, isso faz parte. Legal. E vocês duas, se vocês forem, vocês vão... agora eu tô aproveitando. Agora tá na obrigação! Eu tô aproveitando que a gente... Se eu me esconder atrás do microfone, tu consegue ver. Aproveitando que a gente tá no ar pra fazer essa chamada. Se vocês forem, vocês vão desconstruir um pouco essa ideia da dança, do tipo, o dançar. Porque... O ir no swag é uma experiência de diversão, de lazer, de desopilar, de ser feliz. Vocês vão ver que vocês vão ir, talvez nem se preocupem em fazer os movimentos do jeito que eu tô fazendo. Não precisamos de malemolência, então também. Mas com o tempo vocês vão ver que a malemolência vem. Ela vem aos pouquinhos. É um treino também. Vamos lá. A Carol que foi acho que foi segunda que a Carol foi? Ou foi quarta? A Carol que tava comigo lá na última aula. Ela trabalha com a gente na Mitia também. É? Trabalha com a gente. Vai ter Mitia inteira lá. Eu acho ótimo. E isso é outra coisa que, querendo ou não, né? O swag, dança, enfim, de uma forma geral, permite também um momento onde tu está com as pessoas que tu gosta. Né? Eu tenho isso como dono, porque a minha família vai lá toda semana. Meus parentes mais distantes vão também, os meus amigos vão toda semana. Eu vejo todo mundo que eu amo toda semana. A minha amiga, a Jaque, que faz comigo, ela tem gêmeos, né? Então, assim, pensem que é muito difícil de eu encontrar, o que eu trabalho bastante. A Jaque tem gêmeos. Então, assim, aí, às vezes o Matheus já começou outra música e nós estamos... voltar. Tipo, que é o momento que a gente tem pra se ver. É um momento pra se divertir junto, pra conversar, enfim, né? Então, aproxima as pessoas também. Swag reúne famílias. Ai, lindo. Só vou fazer uma pausa para lembrar novamente dos nossos patrocinadores nesse episódio. A IES Energia Solar, procurem o Márcio Chias, @MárcioChias no Instagram. CH, bem lembrado. E a Especialital Odontologia, que fica aqui em Confidência, bem pertinho do estúdio, né? No La Torre. Isso aí. Isso aí. Ai, amei a nossa conversa. Eu também, amei. Super fluiu, né? Passou tão rápido. Já foi? Já. Tudo? Já. Mentira. Sim. Meu Deus, tá com 79 pautas na minha cabeça ainda. Vamos ter que chamar o William mesmo. Temos que chamar o Pergunta o restante pro William. Tem que chamar ele. Porque quarto e não vai dar pra gente conversar. Já percebi que a gente tem que dançar, né? Ou a gente pode combinar uns... No intervalo. A gente pode combinar uns drinks, depois continuar a conversa. Gosto. Né? Vocês podem chegar um pouquinho antes ou sair da aula direto pros Inclusive, drinks. se tiver algum bar que quiser nos patrocinar. Meu Deus! Estão aceitando. Estamos aceitando. A gente pode substituir o café, que eu amo, por drinks. Meu Deus! Fiquem à vontade. Não ia dar, tem que ser depois do Meu programa. Deus, não saia daqui nunca mais. Imagina, a gente ficou uma hora aqui, ó, e super fluiu com café, imagina com drinks. Eu tenho até que me policiar, porque eu sou conhecido lá no estúdio. Professor, de uma forma geral, gosta de falar. E eu sou conhecido no estúdio como palestrinha. Entendemos tudo. E eu chego na sala e eu digo assim: gente, hoje eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eles sentam. É automático. Na hora eles já sentam. Já fala, tá, então tá. Aí a gente senta. Tá, vai começar. A gente entendeu. É assim. Ai, gente. Ai, obrigada. Muito obrigada, Matheus. Eu que Sério. agradeço. Foi muito bom. Agradeço. A gente já tinha conversado pelo WhatsApp, né? A gente sempre queria um grupo com os convidados. E eu falei, nossa, eu tô emocionada. Cada áudio que você mandava, ele se desculpava, né? E a gente super... eu ouvia e falava, estamos emocionadas, adoramos. Já tava, né, em sintonia total. Mas amei muito mais. Prazer te conhecer. Eu que agradeço, gente. É um prazer enorme. Amei muito participar. Obrigado. Até a próxima. Até, gente. Até, Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Uhul.